Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso quarto dia de aula, é o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas, estamos trabalhando aqui sobre o livro-texto do Norman Geisler, do Dr. Norman Geisler, e a gente está lendo algumas partes dele junto com o slide do Ribeiro, já estamos trabalhando nesse material. Continuando aqui, Júnior, leia para nós aqui essa primeira parte, alternativas éticas básicas, por gentileza. Ok. O objetivo dessa primeira parte do livro é expor e analisar as principais alternativas éticas básicas contemporâneas e apresentar a posição hierárquica como alternativa cristã por excelência. Obrigado. Só um minutinho, Júnior. Aqui são algumas básicas, irmãos, existem muitas outras, tá? Mas como o nosso curso não é um curso de filosofia e nem também um curso simplesmente de ética, mas a nossa premissa é ética cristã. Então, a gente vai trabalhar com as questões básicas contemporâneas. Para quê? Para ter uma posição hierárquica. E, diante dessa posição hierárquica, ter algumas alternativas cristãs por excelência. Deixa eu dizer aqui algo, até abrindo um parênteses aqui para vocês, irmãos. Podem ver, eu gosto muito de pegar o livro-texto e tem vezes que eu fico em 2, 3 páginas de um livro numa matéria. Eu quero acreditar que isso é um pouco do DNA do meu grande mentor, que foi o Dr. Paulo. Eu me recordo que o Dr. Paulo, muitas vezes, numa aula de teologia, ou mesmo quando ele deu para nós o mestrado, eu me lembro que um dia, numa aula do mestrado, ele foi com uma revista de escola bíblica. E ele passou ali, numa das aulas, ele falou assim, vamos ler aqui essa página. E ele fazia esses tipos de discussão, e eu me recordo disso, porque estávamos ali no curso de mestrado, e na minha área era mais voltada à pedagogia, e aí eu falei, doutor Paulo está usando uma revista de escola bíblica. É claro que não era a revista de escola bíblica, o material texto, mas ali estava usando numa aula, porque era tão rico aquelas ideias que foi colocado naquela apostila de escola bíblica, que era útil, inclusive, a um mestrado, estrito senso, para os alunos. E eu ficava encantado de ver ele, por exemplo, fazer esse tipo de leitura. E eu aprendi muitas coisas com ele. Tanto é que ele dizia para nós, né, leia capa, contra capa, leia quem é o autor, procure saber quem é o autor, e assim, eu sigo muito essas lições, e podem ver que numa frase como essa aqui, olha que interessante, né, irmãos? Ó, posição hierárquica como a alternativa cristã por excelência. Ou seja, queremos entender a ética básica, mas precisamos criar uma hierarquia sobre essa ética básica, para poder termos uma resposta cristã, de forma excelente. Ou seja, se tivermos que, talvez, errar, que erremos menos, não muito. Não vamos colocar tudo como parte do mesmo pacote, né? Então, eu gosto muito de trabalhar em cima de alguns cortes dos livros. Você pode ver que, geralmente, eu gosto de usar o próprio livro-texto como o meu pano de fundo para as discussões, né? Isso me faz lembrar o saudoso Dr. Paulo, né? Então, percebe que essa é a proposta. Leia para nós a segunda e a terceiro parágrafo, Júnior, por gentileza. Ok. A discussão girará em torno da questão da existência e da validade dos absolutos éticos universais, principalmente no que tange à solução dos conflitos entre valores éticos absolutos. Cada posição discutida receberá uma cuidadosa avaliação à luz da filosofia e da palavra de Deus, no intuito de permitir que o leitor, por si mesmo, possa considerar a argumentação do autor e decidir por uma das alternativas apresentadas. Ou seja, mais uma vez, à luz da filosofia e da palavra de Deus, para que cada pessoa tome as suas conclusões. Percebe? Tudo que a gente vai trabalhar no livro, irmãos, antes de ser o meu pressuposto como o professor de vocês, o docente de vocês,
Mas qual é a proposta aqui dessa matéria? É deixar vocês tomar as decisões. E assim deve ser na vida, e assim deve ser na igreja. Nós damos as diretrizes, mas tem vezes que nós não podemos tomar as decisões pelas pessoas. Hoje mesmo eu conversava com a minha esposa e com meu filho sobre uma ovelha que eu estou cuidando, e ali nós falávamos sobre algumas dificuldades que nós identificamos na vida daquela ovelha. Eu falei assim, olha, eu já ensinei, já dei os caminhos, e agora eu só vou tentar relembrar essa pessoa, mas não depende mais de mim. E tem vezes que é difícil o pastorado, mas é assim. O pastorado, você dá as conduções, dá o exemplo, dá o ensino e deixa a pessoa caminhar. E no mundo da ética, você cria as alternativas, você vê o que é melhor, passa à luz da filosofia, à luz das questões, muitas vezes, inclusive, com relação ao que ele fala aqui, dos absolutos éticos universais, os valores éticos absolutos, e a gente dá para as pessoas e as pessoas tomam as decisões. E a gente torce de todo o coração que os pastores eles sejam zelosos com isso e que os seminaristas e obreiros também. Né? Tá bom, meus irmãos? Beleza? Tranquilo? Uhum. Então a gente vai dar uma pausa agora. Né? Já já a gente volta para o livro e vamos agora mergulhar um pouco no material aqui do Ribeiro. Vamos trabalhar um pouco no material dele, que também é um material muito bom, tá bom? Eu vou mudar aqui. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Essas alternativas aí, pelo que eu estive lendo do livro do Norman, ele destaca esses valores hierárquicos, né, que ele fala, e ele Sim. coloca valores que é maior do que outro, né? Então ele coloca lá, amor está acima de uma mentira e falar a verdade e o amor. O amor é maior, então salvar a vida. É isso aí, Júnior. Por isso que, Júnior, como eu disse no bloco anterior, e até citei ali o adágio inglês, né, fazendo uma comparação sobre quando nós precisamos engolir um sapo, que comamos os maiores primeiro. Porque, de fato, é isso. Quando a gente tem essas premissas, essas alternativas bem definidas, a gente vai aplicar em todos os momentos, num aconselhamento. Eu me recordo que eu estava, certa ocasião, aconselhando, logo no início do meu ministério, um casal que eles brigavam muito, irmãos, mas brigavam demais. Era literalmente o Tom casado com a Jerry, ou o Jerry casado com a, né, no caso, a gata fêmea, né? Mas era uma coisa assim. E eles começaram a chegar a um ponto até de agressão, né? Ali, ó, né? E eu lembro que eu vendo a dureza de ambos, e eu, aconselhando eles, eu disse assim, certa ocasião para ele, e depois eu fiquei com a cabeça tão agitada, porque eu disse assim, olha, cuidado, né? Porque muitas vezes a gente acaba indo para a agressão, e aí a gente acaba, entre aspas, iniciando um assassinato no outro, sendo que, de repente, chega um ponto que o divórcio é menos ruim. E eu falei assim para ele, falei assim, olha, se você passar essa linha, o que será a próxima linha? Então, de um erro, qual é o menos prejudicial? Pouco tempo depois, aquele rapaz disse, eu estou me divorciando e eu me senti muito culpado, Júnior e irmãos. E eu me senti, eu falei, não, mas eu não quis dizer que você... Não, mas eu achei que foi libertador aquilo para mim, que eu estava a ponto de dar uma surra nela. Ou seja, quem me garante que ele estaria vivo, né? Porque a mulher também era brava. Ou seja, percebam que a agressão já é o início da morte. Né? Violência. Assim como a traição é uma quebra da aliança, a agressão é uma quebra da aliança, porque ninguém pode tocar no outro, né? Pode ver que a gente não tem exemplos bíblicos de agressão. Não tem o exemplo de Abraão dando os tapas em Sara. A gente não tem nenhuma pessoa na Bíblia que agride outra.
e está correto. Não tem. Por quê? Assim como o não matarás é não tirar a vida, o ato de agredir já era o início do não matarás. Pode ver. Você não mata dando beijo, né? Você só mata porque você começou agredindo. E pode ver que toda a agressão começava, toda a morte começava com a agressão. Tanto é que, em alguns casos, quando havia agressão, e se a pessoa não morresse, o agressor ele tinha que reparar, agora sustentando aquela pessoa, que era uma maneira de até punir para aquele, porque não é para se fazer isso, né? Até mesmo quando se matava sem querer, e era uma coisa que acontecia, né? De repente, a pessoa tinha um animal, um touro, e não sabia que era muito bravo, e ele saía e matava uma pessoa. O dono do touro tinha que agora reparar a família que foi morta. Agora, se ele sabia que o touro era bravo, diz a lei, ele deixava, ou seja, ele foi inconsequente, ele era culpado por aquela morte. Então, pode ver que quando havia uma morte, porque trabalharam juntos e ali houve um acidente, e as pessoas queriam matá-lo, aquele que, pelo qual cometeu o assassinato, ou melhor, a morte, mas não foi, né? No caso, assassinato é quando você quer, né, Júnior? Quando você mata sem querer, como que é o nome mesmo, técnico? É culpa, né? Culposo. Culposo, né? Essa pessoa podia buscar refúgio, né? Na cidade de refúgio. Uhum. Então, vocês percebam que... Então, eu lembro que foi muito determinante para mim, voltando àquele aconselhamento, que eu vi ali que eles iam se matar. Eu cheguei para ele muito sério e falei assim, olha, seja homem. Se você tiver que cometer um erro, que seja menos ruim. Se separe. Você não está conseguindo conviver com a tua mulher. Você já não a respeita mais. Vocês já estão iniciando a agressão. Vocês vão se matar. E aí, quando ele falou, estou me divorciando, eu fiquei desesperado. Eu falei, eu acabei com o casamento. Mas eu vivi... Não, ele explica, graças a Deus, era uma pessoa bem inteligente. Ele falou, não, você me ajudou toda a vida, eu só tenho que te agradecer, porque realmente não está dando mesmo. Então, perceba, irmãos, qual foi ali a minha pauta desse aconselhamento? Foi o mal menor, ou melhor, o mal menor, Que é né? o valor da vida. Foi o valor da vida. E, então, assim, é complicado. Percebam, quando nós temos essas questões, posições hierárquicas bem definidas, unidas, como a gente viu, aos valores éticos universais e valores éticos absolutos, mesmo que a gente tome uma decisão, a gente vai tomar, e, é claro, a gente pode até errar, mas a gente passou por várias equações anteriores. Conflito Isso é de muito norma, né? interessante. Hã? Chamado antinomia, conflito de norma. Isso. Tem duas normas. Não, não ao divórcio, à preservação do casamento. Do outro lado tem outra norma, a vida. A vida. Qual o maior você vai falar, poxa, tá para se matar lá? Ah, Uhum. não, vou deixar ele se casar, eu continuar casado, porque o casamento tem que ser, é um valor. Mas e aí? E a vida que está correndo risco? É, exatamente. Então, assim, claro, eu estou falando aqui de uma forma bem resumida, é óbvio, né, irmãos, que aqui é mais complexo, mas voltando, obrigado, viu, Júnior, pela lembrança, e é isso. E aqui, irmãos, eu toquei no assunto do aconselhamento pastoral, mas aqui vai além, viu? O pastor no emprego, o pastor no trabalho, né, o ministro no emprego, o ministro como empreendedor, o ministro, o cristão como empresário, agora diante de uma falência. Percebam, a ética vai nos acompanhar em várias tomadas de decisões. E Deus nos livre e guarde. Nós, cristãos, numa guerra, e aí, o que fazer? Como agir? Então, percebam que esses valores apresentados no livro vão criar bases bem sólidas para a gente, para que a gente crie essas alternativas a partir da filosofia e a partir da ética, dialogue de forma bem contemporânea, mas, ao mesmo tempo, a gente mergulhe na palavra de Deus, dizendo, não, sabemos no que cremos, mas já que esses assuntos, a Bíblia não trata deles de uma forma muito específica,
Então, eu tomo tais decisões convicto. Essa matéria, ela me gerou muita convicção. Esta guerra é complicada, hein? Sim, então, Júlio, você Não vê? matarás, né? Não matarás. Então, perceba que, olha só que interessante aqui. Depois de ter feito essa matéria com o pastor Maurício e ter continuado estudando ao longo desses anos, e sempre se preparando para falar com vocês, e em cada módulo que eu retorno a esses temas, podem ver que eu estava no seminário nos dias que houve a queda do Muro de Berlim, ou seja, o final do comunismo. Agora a gente está vendo o mundo dividido de novo e vendo um renascente, um renascimento do comunismo, ou pelo menos daquilo que, como é chamado em geopolítica, o eixo do mal, né? Irã e outros países comunistas tendo uma polarização. E não é fazendo nenhuma defesa da OTAN, não, porque também a OTAN é outro eixo do mal também. Eles não estão sendo pacificadores, pelo contrário. Em nome da liberdade deles, eles estão sendo também maldosos, né? Mas voltando. Então, perceba que 30 anos se passaram, tivemos um período de paz, mas e agora? E se realmente as coisas entrarem para um outro desfecho? Percebam que algumas coisas lá atrás, para mim, foram muito boas, porque eu passei a enxergar, ver melhor, e ao longo desses 30 anos, e cuidando de pessoas e de igrejas, e vivendo na nossa sociedade, tendo família, criando filhos, dando diretrizes, aprendendo com a vida, a gente vê o quanto é importante essas bases bem sólidas, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? E é muito importante a gente ter convicções sobre esses postulados, tá bom? Você ia falar mais alguma coisa, Júnior? Assim, ó, não, é só a nova ordem mundial também, né? Como? Nova ordem mundial. Sim, sim. Né? Assuntos que parecem ser bobeiras, mas não são, né, Júnior? Então tudo aí. Tá tudo aí, né? Uhum, E a gente precisa tomar um certo cuidado mesmo, né? uhum. Então, meus irmãos, olha, agora vocês vão ver que a gente está entrando praticamente na ementa, né, da 2, que são aqueles temas que vocês já viram anteriormente, né? Então, agora a gente vai estar trabalhando em cima, né, dos temas abordados no livro, e então a gente vai ser muito bom agora. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos trabalhar um pouco aqui. E vamos ler agora o slide do nosso querido professor, hoje doutor, José Ribeiro Neto, com base no livro de Ética Cristã do Geisler, né? Ele usou até a edição de 2010, né? Inclusive, irmãos, eu procurei, né? Eu queria ter comprado aqui para nós, porque eu gosto de comprar, Júnior, digital, né? Porque eu acabo utilizando na aula para passar para vocês, né? Mas eu procurei e não achei digital. Aliás, os livros de teologia é muito difícil ter digital, né? Então, está aqui, esse material foi usado no STBnet. Ó. Então, aqui ele tem os critérios dele de avaliação, né? Tem até uma monografia que ele pede. Aqui, ó, programa da disciplina, posições éticas, pena de morte, tortura, legítima defesa, violência pública e terrorismo, o cristão e a guerra, cultura e a ética, ética socioeconômica, ética e política, responsabilidade social, racismo, o politicamente e a liberdade de expressão. Esses serão os temas abordados. É claro, irmãos, hoje é a nossa quarta aula, vamos até a 10ª aula, a gente vai tentar, né, fazer um trabalho herculano para trabalhar todos esses pontos, né? Porque no curso do Ribeiro, ele trabalha ética 1 e ética 2, né? Separados, seriam 2 módulos, tá? Então, introdução geral, né? Pode ler para nós, Gil, por gentileza? Leio sim. Introdução geral. Ética é uma das 9 divisões da filosofia. Ética, estética, política, epistemologia, filologia, lógica, metafísica, antropologia, sociologia. Bom, esse ponto nós já vimos há pouco, né? Por isso que o Geisler ele vai falar
que ele vai fazer uma leitura filosófica, ética e teológica, né? Ou seja, ele faz uma leitura dos assuntos tratados à luz da filosofia, porque, de fato, a ética é uma das divisões da filosofia, tá bom? Continua para a gente, irmão, por favor. O outro ponto é uma área necessária de estudo, mas, ao mesmo tempo, área perigosa. E aí, o que vocês acham? É ou não? Sim, é sim. Polêmico, né? Muito difícil, muito, muito. Muito, muito, muito. O Gil tinha perguntado, né, Gil, sobre as mulheres hebreias. A gente vai entrar em tudo isso a partir de agora, e é muito complicado. Muito. Pode ler, Gil. Continua, por favor. O outro ponto deve-se estudar com cuidado, pois a ética cristã tem diferenças significativas em relação à ética filosófica. Opa, olha aqui um ponto de tensão. Um ponto de tensão. Hoje, não existe, pelo menos assim, nós temos, claro, o Geisler é um escritor sobre o tema, mas perceba que para que você fale da ética cristã, você precisa também ter conhecimento da ética filosófica, porque até uma coisa está diretamente ligada à outra por causa das culturas, por causa das civilizações, por causa dos costumes, ou seja, de todos os valores éticos e morais. Então, não tem como você não estudar comparando-os. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter muito cuidado porque eles são antagônicos na sua essência, em alguns pontos, não em todos, mas tem que ser cuidadoso mesmo. Continua para a gente, por gentileza, o penúltimo. O problema da ética cristã. Poucos assuntos éticos têm bases bíblicas fortes para que possamos defender posições. Aqui eu quero gastar um minuto com vocês. E aí, o que vocês acharam dessa afirmação do Ribeiro? O problema é que na ética cristã temos poucos assuntos. O problema da ética cristã, 2 pontos. Poucos assuntos éticos têm bases bíblicas fortes para que possamos defender posições. Vamos lá. Bases bíblicas fortes. O que vocês acham? Nós temos o não matar, né, não mentir, não roubar, essas são os princípios principais, assim. Jóia, mas vamos pegar aqui, vou abrir aqui, Gil, agora, ó. Vou abrir aqui a grade do Ética 2 e vamos contra-argumentar com a nossa ementa de Ética 2. Olha lá. Olha lá. Vamos ver. Vamos falar aqui, ó. Aqui. Não, aqui. Isso. Pena de morte. Aí, tortura e legítima defesa. E aí? Violência pública e terrorista. Tem base bíblica? Bom, pena de morte, perceba, a gente vai chegar lá. Mas no Velho Testamento tem uma coisa, no Novo Testamento muitos fazem uma nova releitura, mas deixando aqui a pena de morte. Mas e tortura? Tem base bíblica forte para isso? Não, não tem. Entendeu? Legítima defesa, concorda? A Bíblia até trata, mas é bem vagarosa. Olha, a gente está num terreno repleto de limbo, é ou não é? Violência pública, terrorismo, é limbo ou não é? É escorregadio. Aqui, ó, cristão e a guerra. E aí? Pelo amor de Deus. Esse é um ponto muito difícil. Vocês percebem que vocês concordam com a afirmação do Ribeiro, não? Olhando por esse ponto, sim. A princípio parece que não, né, Gil? Parece que a Bíblia tem uma resposta clara. Não, mas ela tem uma resposta clara, mas geralmente as respostas claras são para a espiritualidade. E essa espiritualidade, naturalmente, ela vai ter um fruto, mas tem vezes que a gente está no meio de uma decisão
que a gente precisa tomar, e agora, o que eu faço? Eu não sei. Por isso que alguns... cultura, tudo bem. Cultura, a gente tem mais... mas mesmo assim, pode ver como a cultura nos influencia, né? Como a cultura, hoje, quantas são as igrejas se tornando igrejas ideológicas, né? Olha, parece bobeira. Há 20 anos atrás falar isso era uma loucura, mas hoje é uma coisa real, né? Até mesmo a questão da responsabilidade social, irmãos, na perspectiva da ética, tá? A igreja faz assistencialismo ou faz assistência social? O que vocês acham? Questão ética essa. Eu não entendi, assim, na verdade eu não sei nem a diferença. Quando a gente falou de missões, em uma das aulas eu trabalhei sobre essa questão de quando você dá sopa para quem está morrendo de fome, você está ajudando a pessoa de fato que está morrendo de fome. Mas muitas vezes a gente acha que dar sopa, que é uma obra maravilhosa, tá, irmãos? Não estou sendo contra, que já é uma assistência social. Mas a assistência social ela é muito mais abrangente. Além da sopa, é você gastar tempo com aquela pessoa ou com aquela família, criando meios de tirá-lo da rua, de sociabilizá-lo, de dar um emprego, de mudar A cidadania para ele, né? a cidadania, reintegrá-lo na cidadania. Cidadania. É não dar só o peixe, né? Mas ensinar. Exato. E eu sei que num país como o nosso, que é tão deplorável e tem tanta miséria, só de dar sopa a gente já está fazendo uma grande obra. Só de dar uma cesta básica a gente já está fazendo uma grande obra. Mas ainda é muito pouco, porque isso, na realidade, é um gesto de caridade, mas não é assistência social. Isso é assistencialismo, ou seja, é só uma ajuda emergencial. Então, na perspectiva ética, falando como sociedade, nossa sociedade sabe fazer assistência social ou sabe fazer assistencialismo? Cria pessoas dependentes de uma vida miserável para que os poderosos continuem usufruindo sobre os miseráveis, entendeu? Perceba que, então, o assistencialismo coloca a pessoa ainda na miséria. Então, querendo ou não, essa é uma discussão ética. E se é uma discussão ética na sociedade, quanto mais na igreja, né? É o Bolsa Família. A Bolsa Família é uma prova disso. Mas seremos contra a Bolsa Família? Claro que não. Ela ajuda muita gente. Mas somos contra a Bolsa Família quando não há uma fiscalização, quando não tem uma triagem correta, quando se pode cruzar, né, CPFs para realmente fiscalizar e não se faz, porque fazem parte do nicho de um certo grupo que toma benefício. Ou seja, e quando não tem essa fiscalização, porque se desvia mais recursos em nome desse assistencialismo. Quer dizer, percebam que é uma questão política, que é uma questão econômica, mas também se esbarra numa questão ética. Porque se eu sou complacente com tudo isso, a minha ética e a minha moral é deplorável, né? Ou seja, eu estou vendo que está sendo criado um país mais miserável e eu estou ali simplesmente de camarote porque eu estou me beneficiando ou eu não faço parte desses que sofrem, logo eu sou insensível a eles. Por isso que a palavra do Ribeiro, há pouco, quando a gente viu, ela é muito interessante. Problema da ética, voltando aqui, ó. É muito interessante. Olha lá. O problema da ética cristã, não é da ética, é da ética cristã. Poucos assuntos têm bases bíblicas fortes para que possamos defender posições. Vocês entendem que é importante nós criarmos, sim, uma hierarquia de valores. Mas, mesmo assim, em muitas áreas a gente não vai ter bases bíblicas fortes para sustentá-las. Concorda com a frase do Ribeiro?
Não é verdade Sim. isso, irmãos? Sim, eu acho que a gente não pesquisou, né? Se ele tem razão ou não, a gente não pesquisou, né? Sim, sim. Mas, assim, eu como professor de vocês, né, Júnior? Assim, na minha opinião, eu, eu concordo com ele, né? Uhum, Porque, de fato, vamos pegar um outro exemplo aqui, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, dessa ementa aqui, ó. Ó. A questão do controle de natalidade. A gente não tem muita base bíblica para isso. não tem. Não tem, é uma coisa tão simples. Mas aí seremos favoráveis às pessoas que têm uma vida simples, para que elas possam saber ali ter um controle de natalidade para não sofrerem tanto, porque muitos dos nossos irmãos do passado, eles não tinham o controle Gênesis, da né? natalidade porque eles viam como pecado, ou seja, eles têm 10 filhos e sofreram muito, sendo que se eles tivessem ali um controle de natalidade, não sofreriam tanto. Então, perceba que a Bíblia não vai mostrar isso dessa forma. A questão da sexualidade humana é tranquila, mas vamos pegar um assunto aqui, a questão da homossexualidade e por exemplo, a questão hoje né, da mudança de sexo. Por causa da sexualidade humana, nós já temos uma base, mas a negação daquilo, da mudança de sexo, fazemos a partir da sexualidade humana que acreditamos na criação como essência. Mas, por não ter a negação, os defensores desses, é, desses princípios, eles acabam se enveredando para esse caminho e diz, não, mas a Bíblia não fala nada. Percebam como as vozes contrárias também ecoam de uma forma Uhum, mais conturbada, né? A questão das drogas aqui, irmãos. Vocês sabem que hoje o cannabis tem sido estudado como também um remédio que tranquiliza certas pessoas, principalmente aquelas que têm certas doenças, se não me uhum, falha a memória, degenerativas, não é isso? sim. Então, a gente sabe que é um remédio, mas percebam que o quanto tem sido desvirtuado isso, né? Pessoas usando da maconha como um método de remédio, porque está sendo distorcido na sociedade. Mas aí fala-se, poxa, mas a Bíblia não fala nada do cigarro, muito menos da maconha. Então, quer dizer, olha as discussões. Então, nós vamos para a negação por causa do vício. Mas a pessoa, de repente, diz, não, eu não sou viciada, ou não sou viciado, eu uso como Sucesso. remédio. Perceba, as bases bíblicas que nós não temos se torna muito difícil para a gente fazer uma afirmação com mais, com mais propriedade, né? Fala de forma indireta, né? É. A gente sempre vai trabalhar nesse campo, né, Júnior? É. Você entende, Júnior? Então, é nisso que eu digo que nós não estudamos, mas já antecipando para vocês, as palavras do Ribeiro, com a experiência do Norman e com a Uhum. experiência que a gente tem assim no ministério estudando sobre o tema, realmente é isso mesmo. Não tem expresso. É, entendeu? Por exemplo, a Bíblia vai falar do divórcio, mas ela não vai falar sobre a questão da violência, como eu mencionei há pouco, no sentido Né? divorcie por causa disso. Ela não fala isso. Então, assumir esse risco é um risco contemporâneo. É E verdade. perigoso também, porque muitas vezes a gente tem que deixar as coisas com muito critério, com muita. Porque senão não é qualquer discussão que a pessoa vai divorciar. Aham. Né? E não é porque houve a agressão que também necessariamente tem que divorciar. Casos e casos, e situações a situações, que a Bíblia vai falar do adultério, mas ela não fala da agressão direta para o divórcio. Ou seja, não tem uma base bíblica. A gente tem que concordar com isso. Mas a questão também é ampla, a gente tem que interpretar, porque a Bíblia fala de adultério, mas o adultério é muito amplo, porque às vezes, quando você agride, você não honrou o casamento, você está adulterando, você está indo contra o voto que se fez. De fidelidade, né, Júlio? Exatamente. Porque a Exatamente, fidelidade de não é amor, né? de amor, Exatamente. Então, de mas você concorda cuidado. que é uma releitura, né? Sim, exatamente, de Mas você cuidado. concorda, por isso que, assim, eu, durante os meus dias de seminário, eu somente, quando um professor meu
falava sobre esses assuntos, eu questionava em classe sem medo. E eles diziam para mim, Raimundo, você é novo, né? Eu fui para o seminário com 18 anos. No ministério você vai ver como é complexo. E você ainda não é casado, você vai entender um pouco melhor. Júnior, na experiência de ministério, a gente começa a ver de uma forma, não é que eu estou aqui acrescentando a Bíblia, mas você começa a entender os dilemas de cada um da forma em que se apresentam. E cada caso é um caso. Tem pessoas que passaram pela agressão, se perdoaram e eles estão felizes. Sim. Outros gerou sequelas, inclusive envolveu filhos, envolveu cadeia, ou seja, olha a complexidade. Sim. Por isso que não há um padrão. E por isso que estudar esses pressupostos são importantes. Não pode padronizar, né? Não pode ser Não dá para padronizar, exatamente. Então, por isso que essa frase do Ribeiro, ela é muito importante. Tá Sim. Bom, meus irmãos? É muito sensível, né? Essas questões. São. Por isso que eu quero dizer que, ao mesmo tempo, a gente tem que saber lidar com essa verdade. Não temos muitos posicionamentos. Temos várias pressuposições, vários entendimentos. Agora, mas... por exemplo, a gente tem de forma indireta e texto que não está expresso, mas texto que a gente compreende, né, nas entrelinhas. Por exemplo, tem situação que a Bíblia fala, sede santo que sou santo. Aí eu te pergunto, se um indivíduo vai para a igreja, ele usa maconha continuamente, e vai tocar lá, toca muito bem, talentoso e tal. E essa questão aí, a gente não tem expressamente falando. Mas a questão de ser santo, porque eu sou santo. Pois é. E nesse caso, uma boa discussão ética e moral, né, Júnior? Uhum. Aí onde entram, né? Por isso que, dentro da minha avaliação, é aí onde entram essas questões das tradições das igrejas. Eu, particularmente, diante de uma visão, na minha visão, principalmente batista, de uma linha avivada, mas, ao mesmo tempo, que como na cozinha tradicional e que amo a doutrina reformada. Eu vejo que isso não é possível. E, na minha opinião, eu convidaria esse ministro de música a parar de tocar até que ele parasse de usar, porque não tem como, em cima do testemunho. Exato. O que ele está fazendo está maculando o testemunho de um ministro. Agora, e se ele é um membro da igreja? Ele seria disciplinado. Seria excluído da igreja? Aí entra isso. Ele sofre de algum problema autoimune? Ele só usa de forma terapêutica? Então, eu acho que num caso desse, eu não tenho dúvida que se a pessoa faz uso de que é um viciado, não compactuamos com nenhum tipo de vício, entendeu? Então, assim, aí é onde entra questões de entendimento. Esse é o meu entendimento. Uhum. Né? Se há quem pense o contrário, que deixe acontecer, que nem o Dio disse no bloco anterior, algumas pererecas já viraram sapão, né? Hoje parece bobeira, mas essas pererecas que viraram sapão, percebam, pessoas que estão em adultério, tocando, fazendo a obra, está vivendo uma vida normal, o pastor sabe, todo mundo sabe, e tudo bem. Normatizou. Né? Normatizou, exatamente, normatizou. Entendeu? Bom, último ponto, leia para nós, Gil, aqui. É preciso reconhecer as outras fontes, ou seja, a ética exige conhecimento do assunto a qual se está discutindo, para não passar vergonha. Por isso que a gente está aqui aprendendo. E vamos lá, Júnior, de repente é esse caso que você falou. Olha que interessante. Esse rapaz, vamos imaginar hipoteticamente que a igreja, o pastor sabe, o colegiado pastoral sabe, a liderança sabe, e estão deixando o irmão porque, afinal de contas, dentro do corpo de doutrina deles, eles enxergam que não, o irmão vai ser liberto e Deus vai libertar, então a gente não vai fazer nada. Imagina esse irmão e essa igreja, como eles são vistos pela sociedade. E imagina, de repente, ir nessa igreja, por exemplo, empresários ou... Precedente que abre. Hã? E o precedente que abre, já que ele pode... Exato. Precedentes que abrem, mas imaginam pessoas
como você, Júnior, que é jurista, ou um juiz, ou mesmo um médico, um psiquiatra, ou um psicólogo, vai para essa igreja, não é convertido, quando toma conhecimento disso, qual é a reação? Será que ele vai agir com complacência e compreensão, ou ele vai agir de uma forma dizendo, olha, não combina? Porque no mundo dos esportes se pressupõe que a pessoa tem que ser exemplo na sua saúde, e isso danifica a saúde, e quanto mais numa igreja. Perceba? Então, olha só que grau de exposição. Por isso que recorrer às outras fontes, a gente vai auxiliar no nosso trabalho para que a gente erre muito menos e, principalmente, não passe vergonha. Porque imagina você sendo corrigido por um professor universitário sobre essa questão numa igreja local. Isso é uma vergonha. Vai passar uma baita vergonha esse pastor, essa igreja. Por quê? Porque eles foram complacentes com uma coisa assim que não deveria. Então, por isso que a gente está aqui e a gente vai estudar esse tema. Eu não sei se aquele texto lá que fala que nosso tempo é tempo do Espírito Santo, o corpo, se isso tem base para... Sim, Júlio, tem. Porque não sei se só a mutilação que está em jogo, né? A mutilação do corpo. Não, Júnior. Pelo contrário, o ser templo tem tudo a ver com tudo isso e até mais. É que, geralmente, Júnior, nós colocamos... Esse é um pouco do problema da religião pela religião. Geralmente, nós colocamos a religião, como o próprio autor colocou há pouco, quando nós lemos, né? Ao invés de ditar regras arbitrárias, a religião pela religião, ou a tradição religiosa, ou a tradição de homens, como Jesus denunciou por base do rabinato, nos faz ter o quê? Ditar regras arbitrárias, é certo ou errado. Mas ser templo do Espírito Santo tem a ver com vício, mas tem a ver até com cuidado com o corpo, com a higiene com o corpo e com o zelo com o corpo. E não só o corpo aqui, entenda-se corpo físico, mas a mente e as emoções. A pessoa sabe que tais coisas estão adoecendo, ela continua. Ou seja, ela está pecando, e pode ver que esse pecado fará com que ela colha frutos contra ela própria. Sequência. Quer ver um exemplo? Diante disso, Júnior, olha como que a religião nos atrapalha nesse assunto, e por isso que é importante a gente estar dialogando. Nós falamos do rapaz que ele é viciado na maconha, e de fato a gente não precisa gastar muito tempo sobre essa questão, mas não falamos do irmão que é glutão. Opa! Ambos estão dando mau testemunho, ambos estão acabando com a sua vida, e ambos é um pecado, mas já que na sociedade moderna o glutão não aparece, né? Não atrapalha tanto e não é tão estigmatizado, a não ser tem destaque, né? Não tem aquele destaque tão negativo. É verdade. Então a gente tolera o glutão, tolera o fofoqueiro, mas não tolera o maconheiro. Ou seja, todos deveriam ser tratados no mesmo pé de igualdade. Você percebe que... mas só que, assim, ao mesmo tempo, a gente tem que fugir do quê? Das regras arbitrárias. A gente tem que mostrar que todos são caminhos de morte e de pecado, e que a pessoa que pratica vai colher o fruto na própria carne, né? E depois vai fazer com que os que estão ao seu redor sofram, e depois os outros. Pode ver que são ciclos, né? São elos, né? Aquele que tem uma dependência química com droga, o ciclo de envolvimento é maior, porque tem o traficante, tem a produção, tem o vendedor, né? Tem o crime, e depois atinge ele e atinge os deles, da família. Já o glutão não atinge tantos, né? Exato. Começa com ele e com a família, mas muitas vezes é um lar adoecido. Um lar problemático. Se eles pudessem viver 20, 30 anos a mais, vão viver a menos. Né? Então, quer dizer, os efeitos, eles se propagam, né? Tá bom? É verdade. Vamos lá, então, agora, meus irmãos, vamos aqui continuar o nosso material, né?
Ó, abordagens éticas são 6 maiores visões de Geisler, né? É o antinomismo, generalismo, situacionismo, absolutismo, absolutismo conflitante e absolutismo graduado. Esses serão os temas abordados, os mais comuns, contemporâneos, defendidos na primeira parte do Geisler, tá bom? Então, vamos lá, aqui. O antinomismo eu guardei, é o antilei. É isso aí. Então, dilema ético. Leia para nós, Gil, por gentileza. O dilema ético. Corrier Bon, é isso mesmo? Corrier Bon nos conta como mentiu para salvar judeus dos campos de concentração nazistas. Durante as audiências do Senado estadunidense, é isso mesmo. Na questão dos Estados Unidos, né? A questão Irã contra os tenente-coronel Oliver North testemunhou que, no processo de execução dos seus deveres, ele teve de mentir para salvar vidas inocentes. North diz que eu tive que ponderar entre mentir ou salvar vidas. Ou seja, olha o dilema aí. Já vamos começar os caroços de angu. Olha a ética aí. Olha a ética aí. Olha a ética aí. Irmãos, aí aqui já começamos aos grandes problemas e debates. Né? E aí? Né? Como E diante salvar dessa... vidas. Hã? Aí entra aquilo que é maior, né? Vidas em primeiro lugar. Hierarquia de norma. Exatamente, hierarquias de normas. Mas agora, olha que interessante. A gente não pode aplicar isso para qualquer coisa em qualquer lugar. Nós temos que entender isso a partir de alguns pressupostos e a partir de algumas profissões. Mas nós não podemos fazer disso uma régua nivelada para todos os casos. Não, claro. Mas percebam que saber entender esse argumento, essa alternativa, e saber enxergar em que situações ela é fundamental para que a gente possa conduzir a nossa vida, as nossas tomadas de decisões do dia a dia, mas sem fazer uma confusão, porque muitas pessoas, em virtude disso, aplicam de forma errada para justificar os seus fins, né? Que aí é uma desvirtude, né? Então, a gente vamos ler aqui, continuando. Ô, pastor, e no caso do omitir? Vamos parar por aqui, já está quase dando a hora, vamos falar um pouco. Fala. No caso do... Omitir. Omitir, por exemplo, em alguma situação, para não magoar, para não ferir. Omitir. Então, como a gente vai ver aqui as hierarquias, Gil, concorda, Gil? Olha só que interessante, Gil. A omissão, vamos lá, vamos pintar alguns cenários, tá? Eu vou parar aqui, porque já está dando quase a nossa hora, a gente vai fazer esse debate e vamos continuar na próxima aula esse material. Mas vamos lá. A omissão, ela se torna pecado quando, Gil? Quando? Quando é uma omissão, ela se torna pecado? Porque deixa eu fazer aqui uma pergunta. Quem é que precisa saber da nossa vida? Quem são as pessoas que precisam, talvez, participar da nossa vida? São todas as pessoas? Não. Então, aonde a omissão ela está certa, aonde a omissão ela está errada, aonde a omissão é uma dúvida, porque se eu falo assim, de forma simplória, omissão é pecado, eu digo, ela é pecado diante de algumas situações, mas não de outras. Por que eu digo isso? Porque a omissão pode ser também a preservação. A omissão pode ser preservação.
E ela se torna preservação quando ela é usada da forma correta. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Você é diretor da Coca-Cola, Gil. Você está com a fórmula secreta da Coca-Cola. O Júnior é o diretor da Pepsi Cola. Doido para descobrir a fórmula da Coca, por exemplo, entendeu? Ora, você não pode revelar isso, você não deve. Bom, sabendo que você vai ter processo. Mas percebam que no mundo empresarial, certas coisas você omite para se preservar. Mas, ao mesmo tempo, no mundo empresarial, você não pode omitir em outras situações, porque senão você está prejudicando outras pessoas. Percebam como são linhas que a gente tem que cruzá-las o tempo todo, e por isso que essa hierarquia de valores, ela é muito importante estar bem estabelecida em nós, porque a gente acaba não sabendo como lidar em várias áreas. Tem hora que nós agimos assim na empresa, aí ao mesmo tempo agimos assim com a esposa. Só que a esposa, ela é uma só carne conosco, tá entendendo? Percebe? São várias áreas, são vários lugares, são vários momentos, né, que a gente precisa saber como agir. Então, você perguntou da omissão, para que a gente possa dizer se é pecado ou não, a gente tem que saber o contexto. E outra, como diz Tiago 17, é imposta para você uma obrigação. Ele diz, aquele que sabe que deve fazer o bem, não faz, peca. Então, isso vem com uma ordem. Como o polícia tem a ordem de fazer e não faz, ele é negligente. Como o delegado, que também tem um dever de ofício fazer e não faz, ele entra na mesma situação. Exato. Mas, ao mesmo tempo, né, Júnior, nem tudo nós devemos. Sim, não, estou falando para aqueles que têm a função de ofício. Isso. Obrigado. Ou seja de ofício como profissão, ou até sacerdotal. Mas perceba, quando uma pessoa, Gil, nos pede dinheiro emprestado e nós já emprestamos e a gente sabe que ele não vai pagar, omitir, muitas vezes, pode não ser um erro, dependendo da situação. Sim. Você pode até dizer a verdade, no sentido assim, eu tenho e não vou te emprestar. Sim. Mas você pode dizer também, olha, eu não tenho para emprestar. Sim. É simples. Pronto. A pessoa não... Mas perceba que uma pessoa mal intencionada e manipuladora, ela tenta descobrir ou tenta te colocar numa situação de saia curta para poder te pressionar emocionalmente a você fazer isso em nome de Cristo, porque se você não faz, você não é cristão. E, ou seja, ele envolve o lado emocional, envolve a religião, como se nós estivéssemos negligenciando, porque é uma pessoa que quer tomar proveito sobre uma outra pessoa. Então, perceba, certas omissões não são erradas, dependendo da situação. Outras são, como o Júnior colocou muito bem, um ofício de um delegado, de um policial, se ele pode fazer e não faz, ele está erradíssimo. Né? Um pastor. Mas perceba que é uma área muito difícil, e por isso que a gente precisa ser convicto, até mesmo, vamos supor, né, dentro da igreja, existem pessoas que muitas vezes estão ali, a gente não sabe, querem tomar proveito das demais. Então, saber se preservar é uma função que todo servo de Deus tem que aprender, porque muitas vezes a gente está literalmente abrindo a nossa vida para uma grande arapuca. Vou dar um exemplo para vocês, irmãos. Enquanto construíamos a nossa igreja, um momento muito curioso, porque veio, né, os batistacas e veio as máquinas e ficou uma bagunça gigante. Nós não tínhamos nem acesso para o porão. Então, durante 3 meses, cultuamos aqui na minha casa, que é uma varanda bem grande, trouxemos os bancos, trouxemos tudo, e durante 3 meses a igreja ficou aqui em casa, enquanto as máquinas faziam esse trabalho maior, né? E foi muito curioso essa fase, porque eu lembro que logo depois dessa fase, nós ganhamos para Jesus o marido de uma das nossas irmãs, e ele era traficante e usuário de crack naquela época, logo quando o crack veio para cá. E um dia, enquanto nós estávamos aqui reunidos, eu falei para ele, o nome dele era Luiz, eu falei, Luiz,
traga os seus amigos aqui para cultuar conosco, né? Vamos pregar o evangelho para eles. Eu quero conhecer a tua ex-turma para poder ajudá-los. Aí ele chegou para mim e falou assim: vem cá, pastor, vem cá. Aí ele, né, me mostrou alguns pontos da minha casa aqui. Eu falei assim: não, pastor, eu não posso trazer meus amigos aqui, não. Eu falei: mas por que, Luiz? Pastor, se eu trouxer eles aqui, a sua casa vai ser visitada aqui, aqui. E ele começou a dar os pontos. E aí eu dei muita risada, porque os olhos dele eram de um ex o quê? Um ex-traficante, um usuário, que quando precisa, ele também cometia os seus delitos para poder satisfazer a sua droga. Ou seja, aquelas pessoas que estão com dependência química, no primeiro momento em que elas precisam usar droga, elas vão, se elas não têm o dinheiro, elas vão usar meios, e principalmente os meios mais fáceis. Então, ele estava me preservando. E ele, então, eu ali dei risada com ele, falei: rapaz, obrigado por você ter me mostrado os pontos fracos aqui. E logo depois fui, né, solucionar isso, porque, olha só, parece bobeira, né? Mas são coisas que a gente precisa estar aberto. A gente não sabe de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, um certo cuidado, uma certa omissão, muitas vezes, é precaução, né? Não é fé ingênua, né? Pode falar, Júlio. Cautela, né? Cautela. Cautela. Entendeu, Dil? Tá cheio de oportunista aí. Aí o crente ingênuo vai lá e, pô, Deus falou, não é para fazer. Ele falou, não é para fazer. E o crente ingênuo vai lá e faz. É. Porque não é toda pessoa que, se fazer o bem, não é toda que Deus quer que faça. Por isso que a oração, o jejum e o direcionamento espiritual vai ser determinante. Respondeu, Dil, em parte, porque assim, agora eu vou te dizer, é óbvio que os dilemas e os debates são muito maiores do que esses. Sim. Bom, para eu fechar... Não, eu vou fechar agora, já deu tempo, eu vou abrir o próximo bloco com uma questão ética, moral, de aconselhamento, que é complexa, mas que vocês vão entender bem. Tá bom, meus irmãos? Mais alguma pergunta? Não, ok. Ok? Então, vou fechar esse bloco e vamos para o último bloco, tá bom?